Olá, bom dia. A paz do Senhor esteja com você. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Que Deus traga muita paz na sua casa. No nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo à nossa célula digital, a célula digital. Meu nome é Tatiane. Eu faço parte da igreja IEGNE Alphaville, que fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, tá? E hoje eu trago para você os nossos cultos e quero lhe informar os nossos cultos que tem lá na nossa igreja. Amém? Os cultos que nós temos lá é de segunda a sextas-feiras, das 7 às 8 horas, com o apóstolo José. Terça-feira tem às 20 horas também. Às quartas-feiras tem às 15 horas e às 20 horas. Aos sábados tem o culto dos jovens, que é às 19 horas, e aos domingos tem 9 horas. E agora, a partir deste sábado aqui, a partir do dia 17, agora deste domingo, haverá também culto às 18h30, aos domingos. Amém? Glórias a Deus. Eu te espero lá no culto. Glórias a Deus. Amém. Então vamos fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo entre aqui na nossa oração. Glórias a Deus. Senhor, amado, querido Pai amado, Espírito Santo, entre aqui na nossa oração, entre aqui nessa live e entregue essa palavra para aquela pessoa que você quer, que o Senhor quer entregar, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui nesta live, nesta oração e também aqui nesse ambiente. Em nome do Senhor Jesus, preencha esse ambiente, que o Senhor esteja aqui, que a paz do Senhor esteja aqui também, para que eu possa transmitir para as pessoas tudo aquilo que o Senhor quer que eu transmita. No nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus. E essa live é para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. O tema dessa semana é possibilidades sem limites, certo? São possibilidades que a gente tem sem limites de nos conectar com Deus, de nos encontrar as bênçãos e de receber as bênçãos que nós temos. Nós temos que nós lutamos para ter. Amém? De Deus. E tudo começa aqui, na eternidade, a eternidade no coração do homem. Deus colocou no homem a eternidade, conforme diz a sua palavra, lá em Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O Senhor colocou uma capacidade ilimitada, né, de visão e posse espiritual através da fé. Mas muitas pessoas não acessam. E por quê? Porque continua com a crença limitante que buscar a Jesus é somente a salvação. Amém? E não é somente a salvação. E claro, a salvação é a prioridade, é importante. Mas não é só a salvação que Deus quer. Deus quer que você acesse, que você tenha conexão com Ele. Porque é muito mais do que a salvação. Amém? Pois nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, desta terra aqui. Porque Deus, Ele quer que nós comemos o melhor dessa terra, que está escrito na sua palavra em Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então, por que tem dúvida sobre o que Deus quer para você? Ele quer o melhor, mas não, mas nós nos colocamos em situações em nosso caminho para não querer o melhor. Por quê? Porque não quer
coisas a mais com Deus, só quer a salvação, ou então nem a salvação busca. Amém? Tem muitas pessoas que não são convertidas que nem a salvação busca. Eles preferem morrer na onde está, na tristeza, na dificuldade, do que ter salvação. Ou então, muitas vezes, tem dinheiro, mas continua com aquele vazio. Amém? Com aquele vazio que eles ficam buscando em várias coisas, menos em Deus. Amém? É igual muitas pessoas que buscam a cura de um problema que muitas vezes é Jesus que vai curar. Só que eles buscam em vários lugares, menos em Jesus. Aí, no último caso, busca em Jesus. Aí que tá o problema. Entendeu? E outra possibilidade que Deus mostra aqui pra gente, nessa palavra, é a possessão pela fé. Aí já vem de novo a fé. Na Bíblia, né, em Josué 1:3, o Senhor diz a Josué que dará a ele toda a terra. Ó, todo o lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo dei como eu disse a Moisés. Entendeu? Ele diz que em todo lugar que ele pisar, o Senhor diz que em todo lugar que Josué pisasse, ele daria a ele. Amém? E agora aqui no nosso momento de hoje, nós tomamos posse espiritual por meio de palavras e da fé, como está escrito em Hebreus 1:11. Oh, desculpa, 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então, se creres, terá fé. Tem que ter fé. E fé não é um sentimento, né? Fé é uma atitude. Amém? É você ter fé em Deus, é crer em Deus. Entendeu? Então, temos que tomar posse da fé, pois é ela que vai nos levar a acreditar em tudo o que o Senhor disse em sua palavra. Entendeu? Então, nós temos que tomar posse da fé, porque muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente não acredita. Porque a gente fala assim, a gente ora, mas a gente fica em dúvida. Amém? A gente fica em dúvida se Deus vai fazer mesmo. E a gente não pode duvidar. Porque quem duvida de Deus é um insulto a Deus. Eu aprendi isso. Amém? Então, pois em Mateus 17:20 está escrito: disse-lhes ele, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Portanto, o que você tem que ter, irmão, irmã, é fé. Tome posse da fé. Porque a fé não é um sentimento, é uma atitude. Você tem que ter fé. É a atitude de ter fé em Deus. Crer em Deus. Não duvide de Deus. Amém? Que Deus vai te curar. Não duvide de Deus. Que Deus vai te trazer a vida. Assim como Jesus fez com Lázaro. Ele trouxe a vida, tirou Lázaro do sepulcro e tirou as amarras dele. Então Deus vai fazer a mesma coisa com você. Jesus vai te trazer a vida, vai te tirar do sepulcro e vai tirar as amarras que ficam perturbando a sua vida com questões de eu não consigo, eu não posso, eu não pertenço a isso, não. Você tem que ter a fé. Amém? Creia em Deus e tudo será possível, porque Deus, veja bem, Ele já colocou em seu coração. Basta acreditar que Ele colocou a fé em seu coração. Ele colocou a bênção em seu coração.
que a gente fica buscando a bênção, mas a bênção já está em nós. Amém? Que é a fé. Então basta acreditar que Deus é maravilhoso e poderoso para fazer infinitamente mais em sua vida. Glórias a Deus. Amém? Então vamos orar aqui para que você entenda, eu espero que você entenda essa palavra, que Deus, ele quer o melhor para você na sua vida, entendeu? Mas mesmo que você já tenha dinheiro, mesmo que você já tenha tudo na sua vida, mas você acha que talvez é tudo, mas não é tudo. Amém? Porque o tudo é com Deus. Sem Deus não é nada. Amém? Porque você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Glória a Deus. Você vai sempre sentir um vazio dentro de você. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, Pai querido e Pai amado, eu peço que essa palavra, Senhor, chegue aonde o Senhor quer que chegue. Porque tudo é para o Senhor e tudo para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos essas pessoas que estão aí do outro lado, que estão assistindo, que vão assistir depois, para a honra e glória do Senhor, que elas venham despertar, Senhor, nesta palavra, a fé que tem dentro delas, que o Senhor já colocou, mas elas ainda não acreditam que tem essa fé, mas elas não tomam posse dessa fé. E eu coloco, Senhor, entrego nas tuas mãos, Senhor, que elas sejam despertadas, que elas sejam levantadas para que elas tomem posse da sua fé e que sigam o propósito que o Senhor trouxe para elas, que o Senhor desenhou para elas. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, meu Pai, porque nós estamos aqui nessa live hoje trazendo essa palavra maravilhosa do Senhor. Também oro, Senhor, e peço perdão para que nós todos sejamos perdoados pelos pecados que cometemos todos os dias, a todo momento, porque somos pecadores. Mas o Senhor diz: se pedires perdão, se renderem e se humilharem, sararei a nossa terra. E o Senhor vai sarar a nossa terra, porque nós pedimos perdão, porque nós nos humilhamos a Ti, nós nos rendemos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos curar. Glórias a Deus, Senhor. E também o Senhor disse que nesta palavra, que se tiveres um grão de, de fé de mostarda, poderá mover a montanha e nada será impossível. Portanto, Senhor, que essa palavra entre no coração de cada pessoa e que seja a palavra que vai resistir a todo mal da vida dessa pessoa. No nome do Senhor Jesus. Oro também pelas pessoas que estão doentes, que precisam de cura emocional, cura física. Glórias a Deus, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder. Assim como o Senhor tirou Lázaro do sepulcro, o Senhor traga a vida a essas pessoas, meu Pai. Traga a vida a essas pessoas e tire as amarras que elas ficam amarrando elas, que ficam fazendo elas perder o tempo delas aqui nessa terra. Porque aqui a gente não pode perder tempo. A gente tem que correr atrás do nosso propósito. A gente tem que viver a nossa vida e não cuidando da vida das pessoas, e sim cuidando da nossa vida com o Senhor. Glórias a Deus. Também oro, Senhor, para que o Senhor tire todo o vício das pessoas. Todos os vícios, Senhor. Curas de vícios. Que às vezes a pessoa quer sair do vício, do cigarro, da bebida, de jogos. O Senhor tira, meu Pai, tira agora com a sua mão e tudo será resolvido. E ele será outro homem, outra mulher, em nome do Senhor Jesus. Também oro, meu Pai querido, meu Pai amado, pela salvação. Também precisamos da salvação do Senhor, da sua misericórdia, meu Pai. Glórias a Deus, porque sem a salvação não tem o começo. E precisamos do começo. E para que nós podemos começar, devemos ter a salvação.
começar o caminho com o Senhor, devemos ter a salvação. No nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, meu Pai. Glórias a Deus. Também oro, Senhor, para que quem tem um desafio financeiro nessa semana, que o Senhor abençoe, que o Senhor glorifique, que o Senhor dê muitas estratégias, e faça milagres, Senhor. Quem precisa de um milagre financeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, para quem precisa de um milagre financeiro, que seja depositado essa fé no Senhor e que venha, Senhor, esse milagre para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã. No nome do Senhor Jesus, eu creio que essas pessoas elas vão ter fé, Senhor, elas vão voltar a ter fé. Aqueles que perderam a fé, eles voltarão, e aqueles que não tinham a fé, eles vão ter fé no Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu creio. Para a glória e honra do Senhor, essa live está sendo feita. E todos os testemunhos que virão desta live será para a honra e glória do Senhor. Glórias a Deus, Senhor. Amém e amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, essa live está sendo realizada aqui no Facebook, mas eu irei colocar ela no Instagram também, para as pessoas para os nossos seguidores que também assistem lá no Instagram. Amém? E também quero agradecer por mais esse dia, por mais essa live. Amém? Obrigado por estar aí. Obrigado por assistir, quando você for assistir também. E que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua semana. Amém? Que o seu caminho seja repleto de paz. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Senhor, Ele te proteja na sua saída e na sua entrada, para todo sempre, assim como está escrito no Salmo 121. Glórias a Deus. E que a sua semana seja muito, muito boa. E muito na paz do Senhor. Glórias a Deus. E até quinta-feira, com a continuação dessa palavra. Se Deus quiser. Com a glória do Senhor, a paz do Senhor. Fique com Deus. Tchau, tchau.